A paz, irmãos, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, falar para todos vocês, inclusive. Agradeço a Thaís pela confiança em me convidar. Meu nome é Maione, para quem não me conhece, sou nutricionista há 7 anos, vai fazer 7 agora em junho. Atuo trabalhando como home care, né, atendendo a domicílio, e a minha área de mais domínio é no setor de qualidade. Então, eu trabalho em unidade de alimentação, trazendo a qualidade para aquele produto. Ou seja, minha função lá é ser uma mini Anvisa. Eu sou, como dizem os colaboradores, eu sou o terror deles. Então, é fazer com que o produto a ser entregue, né, o alimento, seja de qualidade e seguro. E hoje, né, a convite da Thaís, vamos falar desse tema tão importante, tão atual, e como a nutrição atua nessa área, qual a ação da nutrição para ajudar a combater de alguma forma esse mal que nos atinge, né, a população. Eu sempre começo com as minhas palestras com uma orientação, com reflexão. E para cristão não seria diferente, porque não com a palavra do Senhor, né? É um versículo que eu gosto muito e uso sempre ele. Por quê? Nesse texto aqui, Paulo, né, lá no capítulo 10, ele traz instruções ao povo de Corinto. E nesse versículo ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que tem a ver com a gente, com a nutrição? Pensamos o seguinte: somos templo do Espírito Santo, certo? Temos que cuidar dessa casa que somos nós. Deus nos confiou que sejamos templo dele, templo ambulante. Como que a gente glorifica o Senhor se a gente não se alimenta bem? Não contradiz com glorificar o Senhor com palmas, glorificar o Senhor dançando, mas a gente não cuida do templo dele, que somos nós. Então a gente não está glorificando por completo. Então, por isso que eu acho muito interessante que ao se alimentar, a fazer uma atividade física, a gente está cuidando do templo, a gente está glorificando o Senhor. Então, que a gente tenha isso em mente e compreenda a importância do nosso corpo, porque se a gente não se alimenta agora de forma saudável, a gente não pratica uma atividade física, não toma água suficiente, não dorme de qualidade, vai chegar um tempo que o nosso corpo vai entrar em colapso. Aí de repente eu paro no pronto-socorro. Ai, meus parentes ligam para o pastor, ora para mim, por favor, ora para a Maione, que a Maione está muito ruim no hospital, a pressão arterial está lá em cima, ela precisa ser entubada, enfim. Aquele vários transtornos que causa por causa de um mal súbito, né? O inimigo está furioso porque ela tinha um trabalho na igreja, o inimigo. Será que dessa vez o inimigo tinha total ação ali? Não foi algo que ele, infelizmente, no caso que nem eu dando como exemplo, eu infelizmente não antecipei os meus cuidados para que eu pudesse fazer a obra do Senhor de qualidade até o fim dos meus dias? Então, o que pensamos, e seja como reflexão para a gente. Somos sempre do Espírito. Então, por que não cuidar desse tempo que ele precisa estar saudável para fazer a obra do Pai? Amém? Fala igual o pastor Paulo. Amém? Próximo, por favor. Então, para dar continuidade, eu quero falar aqui sobre a definição de alguns temas para que a gente consiga adentrar no assunto principal. Primeiro, que é a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define que saúde é a ausência de doença. Como assim? A saúde nada mais é que eu dar meu bem-estar completo, físico, mental e social. Então, meu físico tem que ser saudável, por completo, interno e externo. A minha mente, então quer dizer que a minha mente é separada, tem que tratar diferente aqui. A minha mente e o social, que eu acho assim impressionante como a visão, que a gente sabe que isso é bíblico, de o social ser importante para a nossa saúde. O meu convívio com a minha família tem que ser saudável. O meu convívio com meus colegas de trabalho tem que ser saudável. O meu convívio com meus amigos, meus irmãos da igreja tem que ser saudável. Isso chama o quê? Relacionamento. Que é tanto que os pastores pregam aqui. Nós somos uma igreja de relacionamento. Por quê? Porque isso é saudável. Isso estimula a nossa mente. Isso faz com que a gente seja ativo. A gente não se isole, que vai fazer o que eu vou explicar para vocês, que é um dos sintomas de alguns transtornos mentais. E a
alimentação saudável? De acordo com o Ministério da Saúde, é uma alimentação que tem que suprir todas as nossas necessidades, todas, em quantidade e qualidade. Ou seja, uma alimentação tem que ser saudável, mas na quantidade, nem muito, nem pouco, na medida. E na qualidade, ou seja, é um alimento que tem que ser qualidade em todos os sentidos, em questão físico, químico, biológico. Todos já devem ter visto, né, a notícia que está na padaria em BH, né, da torta contaminada. É sobre isso. Esse alimento tem que ser saudável nesse sentido também. Então tem que ser um alimento seguro, de qualidade. Tem que respeitar a questão da cultura, a fase, porque um alimento que uma criança consome é diferente de um idoso. As necessidades de um idoso é diferente das necessidades nutricionais de uma criança. Por isso que uma criança tem que tomar leite. Porque ela precisa de quê? Proteína. Proteína é construção, é desenvolvimento, é crescimento. A criança precisa de proteína. O idoso já precisa de outros nutrientes, além da proteína, claro. Mas é para manutenção, diferente de construção. Tem que respeitar, né? Culturais, sociais, econômico. Nem todo mundo pode comer uma picanha todos os dias, por exemplo. Não que seja mais saudável, tá? Mas um exemplo em relação aos valores. E psicológico. Então, tudo isso vai me remeter ao que é uma alimentação saudável. Tá, eu entendi o que é saúde e o que é alimentação. Mas vida saudável é apenas uma alimentação saudável? Existe um conjunto de fatores que vão se equilibrar para que sejamos um ser humano saudável. Alimentação saudável, acabamos de falar sobre ela. Prática de atividade física, e detalhe, ela tem que nos promover prazer. Porque não adianta nada, eu tenho que fazer atividade física, eu vou lá fazer academia porque eu tenho que fazer atividade física, mas eu não gosto de academia, eu não me sinto bem com academia. Está sendo prazeroso aqui? Eu estou me sentindo bem com aquilo que eu estou vendo com o meu corpo? A minha mente está se agradando disso? Então não está sendo saudável. Então tem que ser algo que seja para a mente e o físico do corpo. Tá? Noite de sono adequada e de qualidade. Como assim? Cada um de nós, seres humanos, tem uma quantidade de sono. Varia de pessoa para pessoa. Criança, por exemplo, ela precisa ter uma sonequinha à tarde bem mais prolongada que de um adulto, de 2 horas, dependendo da idade, de 3. O adolescente também, porque o corpo está em desenvolvimento, como o caso da criança e adolescente. Então ele precisa, o sono é recuperador. Então o sono tem que ser maior. Mas em adultos também, vai depender da qualidade de vida desse adulto, a necessidade desse adulto para a quantidade de horas. A mulher, por exemplo, precisa no mínimo 9 horas. Qual é a mulher que dorme 9 horas? Principalmente a mãe? Não dorme. Mas a mulher precisa de 9 horas de sono. E infelizmente a gente não consegue. A gente não é para falar por mim, não. O homem é 7 a 8 horas mesmo, tá, gente? Mesmo depois dos 50? Isso depois dos 50. A melatonina vai diminuir, né? Sim, até chegar lá eu vou explicar o porquê, como que a gente vai resolver esse problema da melatonina. Tem a ver com isso aqui também. Qual o critério para se dizer que mulher 9 e homem é 8? Por causa da questão hormonal. A manutenção dos hormônios femininos precisa de um repouso. Então é um sono. Mas essas 7 horas para nós é saudável? 7 a 8. É saudável? Sim. Desde que qualidade. Qual que é o sono de qualidade? Mas isso durante todo o interregno da vida ou durante as fases? Durante as fases, que nem na fase adulta, o homem é de 7 a 8. Tá? Maione, peraí, repete aí, porque eu não sei de mim. De 8 a 9, por causa de quê? Questões hormonais, é para manutenção dos hormônios. E esse sono tem que ser de qualidade, porque não adianta eu dormir 9 horas, mas eu acordo várias vezes à noite, porque eu tenho que tomar água, porque eu estou com sede. Não é normal a gente acordar porque está com sede. Não é normal porque eu tenho que fazer xixi 2, 3 vezes à noite. Não é normal, menos ainda, eu precisar comer. À noite, o sono, ele foi feito para a gente descansar. É o repouso do corpo humano. A gente tem o ciclo circadiano, esse nome mesmo. Das 6 horas, o nosso corpo, os hormônios que nos deixam alerta, eles começam a cair. E isso significa o quê? Que a melatonina tem que subir. Para a melatonina subir, existem vários fatores, como o sol diminuindo a sua luz,
A gente precisa de um ambiente mais tranquilo, por isso que o nosso corpo já desperta, que eu preciso descansar. Então, essa noite, esse sono de qualidade significa isso. Então, a partir das 6 horas da tarde, o meu organismo já entende. Eu preciso repousar. Eu preciso parar esse corpo, porque ele tem que descansar para recuperar, para gravar memórias, né? Porque senão, tudo que você faz nesse dia pode vir nos próximos dias, você não se lembrar mais. Como, por exemplo, chegou na fase que tem o mal de Alzheimer. Então, a nossa recuperação de memória acontece no nosso repouso. Antes de passar para o próximo tópico, equilíbrio hormonal. Você imagina uma mulher na menopausa que está toda desequilibrada, como é que chega? Aí é um outro fator, porque entra uma questão de nutrientes diferentes, medicamentos que tem que ser entrados nessa fase aí para conseguir controlar esses hormônios. Por mais um motivo para ter o sono ainda maior de qualidade. Não é aquele negócio de dormir meia-noite e acordar 5 horas da manhã, não. Dona Lê, minha mulher não dorme de noite, ela fala que não. Tomar água suficiente durante 24 horas do dia. Todo mundo fala de tomar 2 litros de água, não é? É o mais comum. Só que cada pessoa tem uma quantidade de água. Esse cálculo, eu não coloquei ali, mas é feito, você vai pegar 35 ml, que equivale à água, e multiplicar pelo seu peso. O ser humano, um indivíduo, pesa 64 quilos, vezes 35. Você vai saber a quantidade de água que você tem que tomar durante o dia. Só que um detalhe, quando o profissional faz esse cálculo, ele vai depender do caso do paciente que ele está atendendo. Porque se for um paciente renal, esse cálculo não serve. Entendeu? Então, se for um paciente hipertenso, esse cálculo não serve. Se for um paciente que tem retenção urinária, enfim, vários fatores que principalmente que envolvam a questão renal, esse cálculo não equivale. Então é o médico, o profissional responsável que vai fazer o cálculo de água durante o dia para ele. Mas, de via de regra, 2 litros vai fazer esse cálculo. E detalhe, nosso rim é muito exigente, ele precisa de 1 litro de água por dia. Se a gente às vezes não bebe nem 500 ml, então só para o nosso rim é 1 litro. Então, aí você calcula de 1 litro para cima de água por dia. Tá? E saúde mental, que é o que nós vamos falar sobre hoje, né? Aqui, sobre esse assunto. Convívio e vínculo com a família, como eu já disse anterior, que até a Organização Mundial coloca isso como para um ser humano ser saudável. Isso é muito importante. Imagina você conviver num lar que você não tem paz. Se você está numa empresa, você não tem paz, você não consegue conviver com seus colegas de trabalho. Na igreja, muito menos. Será que você é saudável? Como é que é a sua mente em relação a isso? Se você não consegue ter um relacionamento com ninguém, tem algo de errado, né? Entendemos então o que é saúde, o que é alimentação, como que é que eu tenho que ser saudável, quais todos os fatores. E o que isso tem a ver com transtornos mentais? Eu peguei algumas definições só para a gente ter uma compreensão, né? Segundo a DNS-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? Os transtornos mentais nada mais é que uma síndrome caracterizada por uma perturbação nos nossos pensamentos que vai o quê? Que vai causar uma modificação na nossa cognição, regulação da emoção e do comportamento do indivíduo. Vai fazer com que aquele indivíduo ali, de certa forma, comece a se comportar diferente. É aquele isolamento, aquele mau humor. Então ele começa a alterar o comportamento daquele indivíduo dependendo do transtorno. Existem diversos, né? E cada um vai apresentar diferentes sintomas, comportamentos. São caracterizados por combinações de pensamentos, percepções, como eu já havia dito, né? Emoções, comportamentos anormais, podendo interferir na relação interpessoal e pode apresentar em qualquer idade. No início do mês, eu até comentei com meu esposo, eu participei de uma ação social da Igreja Assembleia de Deus em um bairro, e lá tinha assim, questão jurídica, nutricional, tinha enfermeiro, tudo mais, né? Aí cada pessoa que chegava assim, 100%, a maioria tinha um tipo de transtorno. Todas tinham e todas tomavam medicamento. Elas me procuravam para falar da obesidade, diabetes, mas todos os sintomas, as comorbidades que elas tinham, hipertensão, era provocado pelo transtorno, pelo medicamento que elas já estavam tomando para controlar o transtorno. Então, assim, vocês veem o nível aqui. Talvez uma pessoa está com diabetes ou colesterol alto, não é por causa... Tem
fator que condiciona isso, como o transtorno mental, que infelizmente causa isso que a gente vai entender agora. Vou falar apenas de 2. Então, dentro desse caso, foi uma criança, a mãe com a criança de 9 anos, a criança tomava 2 medicamentos porque ela era muito ansiosa. E a criança estava obesa e já ia para tomar insulina porque estava diabetes tipo 1. Então, assim, aquilo ali me deixou assim, sabe, bem preocupada. Porque faz muito tempo que eu não tinha contato com pessoas assim, mais por SUS, com pessoas que mais estavam. E quando eu me deparei com aquilo, eu fiquei assim, chocada. Porque todas as pessoas que me procuraram aí para ter orientação tomavam medicamento para ansiedade ou para depressão. Todas, inclusive essa criança de 9 anos. E aquilo ali me chocou muito, que, como eu estava lendo os dados, pós-pandemia, 25% da população sofre de transtorno mental, principalmente a depressão. Isso foi visto lá em 2021 a 2022, nós estamos em 2025. E já dizia que esse número ia crescer. Hoje não tem dados ainda concretos, imagina a quantidade da população brasileira, não é nem mundial. Então isso é muito. E o mais triste é acometendo crianças, né? Como eu falei, vamos falar então da ansiedade e depressão, que são as mais comuns e grande problema de saúde pública, não só no Brasil, como mundial. São transtornos assim que a gente acha que é só fingimento, aquela pessoa está querendo chamar atenção, aquela pessoa está querendo só se aparecer, quer que a gente dê atenção demais. Às vezes não é. Pode passar. Vamos só começar falando pela ansiedade. Ela é caracterizada de forma bem geral, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito, porque acho que eu deixo com o psicólogo. Deixa mais nessa parte, só para a gente compreender como que a nutrição vai atuar nisso aí. A característica dela, né? É um sentimento difuso de medo e apreensão. Como assim? A ansiedade é aquele sentimento antecipatório. Vamos dar um primeiro exemplo. Eu tinha que apresentar para fazer essa palestra para vocês hoje. Então, desde que foi me anunciado, já começou a dar uma ansiedade, que eu acho que é natural. Não, tem que apresentar, tem que ser isso, tem que lembrar disso, tem que falar daquilo. Então, é uma ansiedade natural. Só que quando ela persiste após essa ameaça, que a ameaça seria a palestra, acabou a palestra, eu continuei ansiosa, tem que dar um sinal aí, tem algo errado. E pior, quando ela aparecer sem ameaça nenhuma, ou seja, não tem evento nenhum, mas eu estou ansiosa. Algo está errado. Não é normal isso acontecer. Sintomas mais comuns: taquicardia. Então, o que é taquicardia? Acelera os batimentos cardíacos daquele indivíduo. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês levantam a mão, repete, porque às vezes eu nem percebo e estou falando muito rápido, fica muito acelerado. Suor excessivo. Então, não está nem quente, aquela pessoa está suando. Então, mas também tem que analisar o caso, né? Tem casos e casos que provocam o suor excessivo. Mas um dos sintomas da ansiedade é isso. Tontura, desespero, a pessoa fica tão ansiosa que ela entra em desespero que ela não consegue se mover. Ela paralisa de todas as vezes. Ela só está aqui na mente dela. Ninguém está sabendo, ninguém está sabendo o que fazer, mas dentro dela, e na mente dela está aquela confusão. Irritação, se irrita muito rápido. Tremores e calafrios. Normalmente os tremores e calafrios acontecem porque aquele indivíduo ele não se alimenta. Tem os que se alimentam demais e tem os que não se alimentam. Então ele começa a ter hipoglicemia. Hipoglicemia é o quê? Baixa da glicose, baixa de energia. Começa a ter tremores, calafrios, começa a suar muito. Falta de energia. Sensação de sufocamento, falta de memória e atenção. A pessoa fica muito, muito ansiosa, ela não consegue concentrar. Ela não consegue lidar com as coisas durante o cotidiano, não consegue lembrar do que leu, do que viu, do que ouviu. Ela não consegue, é como se a mente dela não consegue focar em algo. Excesso de preocupação, como eu disse lá na característica principal, ela preocupa tanto com algo que vai acontecer daqui a 10 anos, e a própria Bíblia, o próprio Jesus ensina para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, né? Por que será? Afastamento social, então ela acha que melhor eu me isolar, melhor afastar, né? Porque alguma coisa apavora, o medo de estar em público apavora, diminuição dos rendimentos de atividades diárias e falta de ar. A depressão é aquela tristeza severa.
É aquela pessoa que você olha para ela e você vê uma tristeza na pessoa. A pessoa nem sorrindo, você consegue ver a alegria no rosto dela. É nítido quando você olha para uma pessoa e você vê que ela é depressiva. Não tem alegria presente no rosto dela. E essa tristeza vai interferir no funcionamento desse indivíduo, no cotidiano dela. Ela não vai conseguir desenvolver suas atividades. Não tem prazer em fazer nada. É um dos transtornos mentais mais comuns e uma das principais causas de incapacidade do mundo. Por que incapacidade? A ansiedade nada mais que seja é um sintoma da depressão. Por mais que elas são isoladas, mas a ansiedade entra nos sintomas da depressão. E esse é um dos sintomas, isolamento. Então ela se afasta e se torna incapaz. Eu não sirvo para aquela empresa, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu me isolo. Então aquela pessoa se torna incapaz para ela. Sintomas: tristeza persistente, que é o mais comum, falta de energia, irritabilidade, ansiedade, perda de interesse por atividades prazerosas, baixa autoestima, insônia. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê da insônia, o porquê da irritabilidade, da falta de energia, alteração de apetite gerando emagrecimento ou ganho de peso. Vai ser aquela pessoa que se isola e come tudo, ou aquela pessoa que não come nada. Então aí a consequência vai ser a baixo peso ou aumento do peso. Tá, e qual que é a relação? Entendemos um pouquinho, né, o que é depressão, o que é ansiedade, o que são transtornos. Qual é a relação da nutrição nisso tudo? A depressão e a ansiedade que começamos a falar, que nosso sistema funciona assim. Temos células neuronais, né? E são essas células que controlam o nosso sistema nervoso. Essas células, elas vão produzir neurotransmissores para fazer a ligação do cérebro ao nosso sistema nervoso, ao nosso corpo. Nos mandar comandos para me gesticular aqui, minhas mãos, falar, abrir o olho, piscar, andar. Então, esses neurotransmissores produzidos por essas células que vão fazer esses comandos com a gente. E por que a pessoa é depressiva? O que eles têm a ver? Esses neurotransmissores, eles transmitem, como eu vou falar sobre eles, e, como eu já disse, diferentes regulação, como a psicomotora, o movimento, apetite, sono e humor. Então eles vão nos regular em tudo. Uma pessoa depressiva, ela não consegue dormir. Então quer dizer que eu não tenho neurotransmissor do sono funcionando. Ela não consegue se alimentar, então se alimenta demais. Então tem algo desregulado ali. Ela não consegue se mover porque ela não sente força, ela se sente fadigada. O que é isso? Aquele cansaço extremo. Eu preciso ficar só sentada, eu quero só deitar. Então eu estou com muito sono. Então, quando há esse déficit de produção, então não está tendo, ou então está produzindo demais, vai acontecer isso. A gente vai ter uma disfunção dessas funções do nosso organismo, que é os sintomas da depressão e da ansiedade. E como que esses neurotransmissores, no caso aqui a gente vai falar da serotonina e dopamina, que são os principais que estão envolvidos na questão da depressão e da ansiedade. Por que eles? Como eu disse, né, acontece, né, essa produção dos neurotransmissores lá no nosso cérebro, as células. Como que funciona? Essas células, uma se ligam com a outra, uma conversam com a outra, que se chama sinapse nervosa. Essa sinapse nervosa vai produzir. E os principais que a gente vai falar ali é a serotonina e a dopamina. E essa disfunção que acontece nessa sinapse, que é essa produção. As células não se encostam, mas há essa comunicação, e nesse meio dessa comunicação dessas células tem a produção deles. Serotonina e dopaminas, os neurotransmissores que vamos falar sobre eles. A dopamina, ela é responsável pelo controle do humor, da memória. Então é ela que vai gravar tudo que a gente faz durante o dia, para que no próximo dia eu consiga relembrar do que eu fiz. A cognição, o aprendizado e as nossas emoções. A serotonina, ela é a que eu acho mais importante em relação à nutrição.
Modulação da nossa motilidade gastrointestinal. O que é isso? Para a digestão acontecer, eu preciso que a serotonina esteja funcionando. Senão eu vou ter um descontrole ali, eu não vou ter uma digestão completa. Um dos motivos. Regulação da sede. Ela que vai nos alertar, opa, você está com sede. Para, você já bebeu muita água hoje. Apetite. É através dela que eu vou entender. Eu estou com fome, eu preciso jantar. Vou parar por aqui, eu já comi o suficiente. Então ela nos dá essa alerta. Quando uma pessoa está com os sintomas de depressão, que ela come demais, por exemplo, não funciona. Eu não sinto a sensação de satisfação, saciedade. Eu quero continuar comendo. Então eu não estou tendo a sinalização de que aquilo ali resolveu. Não, tem que parar. Da sede, apetite, ingestão alimentar, balanço energético. O que é isso? É o tanto que eu vou comer durante o dia para eu ter energia durante o dia. Então tem que ser controlado. Meu balanço energético tem que comer e gastar. Comer e gastar. Não posso comer e estocar. Comer e estocar. Eu não posso. Eu tenho que gastar. Regulação das emoções, nossos processos comportamentais e o sono, que eu esqueci de colocar ali. Então a serotonina que é responsável pelo controle do sono. A serotonina, ela a mais ou a menos, já que ela regula, por exemplo, a questão da sede e do apetite. Uma pessoa, mas como assim? Ela faz essa regulação, né? Tá bom, eu estou com o meu organismo desregulado em relação ao equilíbrio. Que eu estou bebendo muita água, eu estou bebendo pouca água. Eu posso dizer que eu estou com pouca serotonina, eu estou com muita serotonina? Esse é o detalhe. Aí vai depender de uma avaliação física e bioquímica sua para me compreender se realmente são os níveis de serotonina que estão baixos no seu organismo. Ou se não está tendo produção. Porque tem outros fatores também que diz. Mas vamos supor que eu tenho serotonina produzindo demais. Eu poderia estar, ela poderia, por exemplo, estar fazendo com que dê um sinal que eu estou... Tem alguma normalidade acontecendo, vai caso para mais. Mas de toda maneira, vamos supor, ela está regulando a questão da minha sede e do meu apetite. Eu estou com serotonina demais. Ela poderia estar colocando freio, na verdade, dizendo, ó, se ele está comendo muito, na verdade, eu posso estar comendo pouco? Pode também. Mas pode ser o inverso também? Sim, porque ela vai estar desregulada, vai depender de como é seu comportamento durante o dia. Que aí ela vai se comportar conforme é a sua rotina. Entendeu? Porque como ela está desregulada, ela não vai fazer o correto, ela vai fazer conforme você faz. Se você não bebe água, ela não vai te mostrar que você está com sede. Você está satisfeito ali, só que está errado. Então tem algum problema que não está tendo sinalização, por exemplo, porque eu não tenho esse neurotransmissor. Ou eu estou tendo demais, ele está entrando em disfunção, entra em colapso. Ele não sabe o que fazer. Eu não posso dizer que eu estou com serotonina demais se eu estou bebendo água demais ou se eu estou bebendo pouco. Não, tem que ter uma avaliação bioquímica e clínica. Eu posso estar com serotonina demais e bebendo muito líquido ou estar com serotonina de menos e bebendo muito líquido? Pode. Isso é complicado, então. É a avaliação bioquímica que vai dizer, ou seja, um exame específico para avaliar o seu sangue. Vai entregar o cartão para ele. Ele está querendo gastar. Eu posso fazer a solicitação do exame na consulta? Consulta depois. Faz uma medida tecnológica, só que ele sai de nutrição. Normalmente a bioimpedância, você fala. Ela não avalia isso, mas avalia outros valores. Vale. Desde que você tenha feito as orientações corretas. Porque tem a questão de quantidade de líquido para beber, a maioria ninguém faz, sobe lá na balança, qualquer hora do dia. Infelizmente está correto, vai dar valores incorretos. Uma mulher que está menstruada, ela não pode estar precisando, vai dar tudo incorreto. Mas está lá vendendo, enfim, não vamos entrar em detalhes. Próximo. Então vamos lá. Uma das contribuições mais importantes da nutrição é a manutenção desses neurotransmissores. Uma coisa que a gente tem que entender é que a alimentação ela é vital na nossa vida. A gente precisa se alimentar. Ponto. E infelizmente a gente não leva isso a sério. Eu até comentei com meu esposo que ia fazer essa comparação. Não entendo muito, mas acredito que os homens estão aqui e não vou desmerecer as mulheres. Também acredito que entendem. Eu que não entendo muito. Um carro. Ele precisa de combustível para se locomover. Sem combustível, nada funciona. Certo? Nós, seres humanos, uma máquina feita por Deus também. Nosso combustível é o quê? Alimentação.
carro também usa um combustível inadequado por vários tempos, vai dar algum problema nesse carro, né? O motor vai dar algum probleminha ali. Então, nós também, se a gente continua comendo que não é saudável, vai ter um colapso nessa máquina aí um certo tempo. O carro precisa de água, né? Senão ele para, ele não anda. Nós também. Como eu disse, o vinho aqui é exigente. Então, se a gente tem esse cuidado com o carro, de sempre olhar a água, se vem, ficar atento à gasolina que vai colocar no carro, por que a gente não fica atento com a gente para consumir o combustível de qualidade? Né? Então, é aqui que eu quero que vocês valorizem. Nós precisamos de uma alimentação, porque vai chegar um certo tempo que entra em colapso. E entra. Tá? Então, os alimentos que contêm nutrientes adequados, em quantidades adequadas, que vão regular nessa manutenção, nessa produção, nessa liberação de neurotransmissores. Sem esses nutrientes não tem liberação, sem esses nutrientes não tem produção. Então não adianta ter só a célula lá no meu cérebro funcionando. Para que essa célula funcione, eu preciso me alimentar. Detalhe, nosso cérebro, ele também é igual ao rim, ele é muito exigente. Nós temos 3 meios de energia: carboidrato, proteína e lipídio. Lipídios são as gorduras. O nosso cérebro só aceita carboidrato. Aí vem a dieta e faz o quê? 0 carboidrato. Aí você está fazendo o quê com o seu cérebro? Deixando ele meio assim. Eu não tenho energia, como que eu vou funcionar? Você já viu uma pessoa que tirou o carboidrato, como que ela fica durante o dia? Insuportável. Mal-humorada, estressada, tá o mundo. Mas emagrece. Emagrece, mas você não consegue sobreviver. Um exemplo para uma pessoa que é diabética. Ela acorda de manhã já com a glicose lá embaixo. Pessoa diabética não faz controle, então durante o dia não faz. Dá um pico de glicemia, pode ser tanto tipo 1 como tipo 2, sabe? Dá um pico de glicemia e a glicose caiu. O que é que o cérebro faz? Eu não tenho energia, porque o diabetes precisa de carboidrato. Eu não tenho energia. Não tem carboidrato, eu não quero proteína, eu não quero gordura. Ele faz o que com o ser humano? Desmaia aí. Já pá. Se você não dá de emergência um carboidrato ali, na hora, ele entra em coma. E ele vai a óbito. Por falta de carboidrato. Uma pessoa, eu vou tirar um paciente, ele quer perder peso a qualquer custo, só que ele não conhece o corpo dele. Talvez ele hipoglicêmico, ele não sabe. O que é hipoglicêmico? Sofre de picos de carboidrato durante o dia. Assim, sobe e desce, sobe e desce. Aí vou tirar o carboidrato da minha conta, a blogueira lá falou que ficar sem carboidrato emagrece. Emagrece. Aí de repente a glicemia dela cai, de repente ela desmaia, não chegar a tempo do pronto-socorro de dar venoso carboidrato. A pessoa ganha óbito. Por causa de uma dieta lá na internet, que tirou o carboidrato. Então a gente tem que se preocupar. O nosso cérebro, ele é muito, muito exigente. Ele só funciona, só tem energia para a produção de células, para produção das células que foram produzidas, produzir os neurotransmissores para que você anda, para que você fale, para que você escute, para que você mexa as suas mãos. Ele precisa de energia. Maione, essa energia que você fala, o carboidrato, é o carboidrato que veio de Deus? É que eu vou falar da farinha branca. Existem 2 tipos de carboidrato: o simples, que é o mais comum, refinado, que todo mundo conhece, e o complexo. Isso está até lá na frente, mas não vamos adiantar. O carboidrato simples, comum, nas farinhas, produtos industrializados, todos têm o açúcar refinado, que é o prejudicial. Por quê? Por que ele é prejudicial? Quando a gente consome, por exemplo, um pão branco ou arroz branco, a nossa glicemia vai de uma vez lá para cima. Não, tem muita energia, muita energia. Beleza, só que no mesmo tempo que ela sobe, ela cai. Então não é tão que quando você come só macarrão, você não fica com fome menos de 1 hora. Come pão. Um pão satisfaz? Não satisfaz, gente. Tem que comer 2 ou 3 pão francês. Por quê? Porque ele faz a energia subir e faz a energia cair ao mesmo tempo. E isso não é saudável no nosso organismo. Pico de glicemia não é normal. Porque aí qual que é o carboidrato com faz diferença? O carboidrato completo ele é mais fibroso. O que é isso? Tem mais fibras. E isso faz com que esse pico de glicemia seja lento. Ou seja, o carboidrato, quando entra no nosso organismo, ele sobe, mas devagarzinho. Por isso que demora 3 horas, a gente ainda está com 3 horas que a gente almoçou, comeu, a gente não está saciado. Então, sobe, desce lentamente. Que é assim que tem que funcionar. O diferente é que você toma uma Coca-Cola que a glicemia vai lá em cima e desce. Você come qualquer outro alimento industrializado que contém o açúcar simples, né? O refinado, vai lá em cima e desce.
Esse é o que a gente tem que saber, o que não pode acontecer com o nosso organismo. E quando isso acontece com frequência, a digestão fica descontrolada, porque há vários processos na digestão do açúcar no organismo. Quando isso acontece, o pâncreas lá tem que liberar, o pâncreas é nosso órgão que libera insulina, que é que faz a digestão do açúcar. Por isso, quem é diabético tem que tomar insulina, porque não tem essa liberação de insulina no organismo. Então, por isso que é aplicável a insulina. Então, a pessoa, o pâncreas libera essa insulina lá, mas não libera toda hora. Tudo é controlado, às vezes perfeito, irmãos. Tem todo passo a passo, tudo tem que acontecer certinho. Quando isso acontece toda hora, tem alguma coisa errada, o cérebro fica descontrolado, muito açúcar no sangue, a pessoa fica muito agitada. Tem uma criança que sofre de transtorno mental como o autismo ou o TDAH, não pode comer muito açúcar, porque deixa descontrolado, é muita energia e não tem que controlar essa energia. Como eu disse, o nosso cérebro gosta de energia, mas tem que ser a energia correta. Como eu disse ali, nutrientes adequados. Lucas. Como eu disse sobre a alimentação, quem aqui já ouviu falar dessas leis? Quem aqui já leu o manual que o Ministério da Saúde deixa? Link para todo mundo no Google, só digitar lá. Não lembrando aqui. Mas ela fala da pirâmide de alimentar. Gente, deu branco. Esqueci, eu vou lembrar, vou falar para vocês. Até no final que eu lembro. Mas dentro desse manual tem a pirâmide alimentar, que segue essas leis. É essas leis que nos ditam, que nos regem como eu devo me alimentar de forma saudável. E o Ministério da Saúde disponibiliza isso no Google. Então, ela vai digitar que eu tenho que ter uma alimentação de quantidade, ou seja, a quantidade ideal. Eu não posso comer o mundo de uma vez. Um pouquinho, 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 pouquinho. Qualidade, como eu disse no início, o alimento tem que ser seguro. Ele tem que ser saudável. Isso, né, Manuel? Obrigada. Guia Alimentar. É o Guia Alimentar da População Brasileira. A última versão acho que é 2006. Eles não fizeram uma nova versão. Então, nesse guia tem mostrando passo a passo como deve ser o prato do alimento da população brasileira, conforme os nossos alimentos que a gente tem. Mais fácil ainda, ele é de acordo com o nosso bolso, sem muita coisa mirabolante, e lá fica certinho conforme essas leis. Harmonia. O que é um prato harmônico, uma alimentação harmônica? Você já acha bonito? Você pega um prato, tem macarrão, arroz, batata e frango, tudo amarelo, branco, né? Ele não é harmônico nem pela cor e nem nutricionalmente falando. Ou seja, não tem quantidade de nutrientes ali suficiente. Só tem um nutriente ali assim que está predominando, que é o carboidrato. E o simples ainda, o refinado. Então ele não é harmônico. Harmônico quer dizer isso, rico em nutrientes. Então quando você vê que aquela alimentação é harmônica, ela está colorida. Você tem ricos nutrientes ali. Alto teor de vários nutrientes. E adequada. Como eu disse agora no início, sobre o ciclo. Então, uma alimentação adequada para cada idade. Né? Pode passar, Lucas. Como eu disse para vocês, já dando entrada assim, dos alunos, que a gente tem que ter uma alimentação saudável para tudo na nossa vida, principalmente para a mente. Só que eu tenho que evitar alguns. Por que eu tenho que evitar esses alimentos? Quando a pessoa está com depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno mental, acontece, como que eu poderia dizer? Um processo inflamatório no nosso cérebro. Nosso cérebro está inflamado, nossas células estão inflamadas. Então, quando a gente está com esses sintomas, eu consumindo esses alimentos vai piorar. Ou quando eu não tenho, eu posso me colocar propenso a ter, por quê? Esses alimentos inflamam todas as células do nosso organismo, principalmente as células cerebrais. Então, a gente tem que evitar o máximo alimentos industrializados, todos. Como a Thaís falou aqui no início, né, colocou lá, Adão e Eva no jardim, como tudo da terra. Ele tinha um propósito por aquilo ali. Mas a gente sabe que a população cresceu muito e infelizmente precisamos da indústria. Só que a gente consegue ainda evitar isso. Uma dica para vocês: vai comprar? Leia o rótulo. Quanto mais nomes estranhos tiver, não compra. Procura que tiver menos nomes estranhos e mais nomes comuns que vocês conheçam. Tá? Menos produtos industrializados, como refrigerante, salgadinho, uma coisa assim que eu fico chocada. Quando eu vou fazer compra com meu esposo, eu fico observando os carrinhos dos meus colegas comprando. Eu fico abismada com o tanto de pizza industrializada, um monte de carne, sabe? Muita coisa industrializada. Aquilo ali me choca.
É mais fácil ir lá comprar uma pizza. Vai estar mais fenomenal do que uma que está lá no congelador do supermercado que vai durar 1 a 2 anos. Vocês acham estranho uma pizza durar 2 anos, gente? Vocês não acham estranho 1 ano? O iogurte durar 4 meses, o iogurte dura no máximo 7 dias. Então, quando essa validade está muito prolongada, não tem tempo saudável nela. Tem muita química ali. Nosso organismo não foi feito para digerir esses tipos de químicas. Infelizmente. Carboidratos refinados, que eu queria chegar e falar, para evitar. Ah, mas eu gosto muito do arroz branco. Eu também, gente. Então, o que a gente pode fazer para não tirar o arroz branco da nossa vida? Consumir ele com fibras. Como assim? Cozinha ele com cenoura, com milho, com ervilha, ou então comer ele com bastante salada, principalmente os vegetais crus. Porque quando você come um arroz branco com essa quantidade de fibras, o seu glicemia não sobe de uma vez, ela sobe lentamente, por causa das fibras que está acompanhando ele. Então ele não vai ter o teor maior no seu organismo, quem vai ser as fibras. Sabe o que eu faço? Eu gosto de colocar orégano, acho maravilhoso. Mas ele não tem teor da fibra, ela não vai fazer essa ação aqui. Tem que ser os vegetais. Eu não, né? Eu até tentei, assim, eu acho o arroz integral gostoso. Não, se você prefere o arroz branco, o arroz integral, melhor ainda. O problema é que é salgadinho, né? É, ele demora muito. Um arroz branco cozer com 20, 10, 20 minutos. Eu pego esse arroz branco mesmo, aí eu coloco poucos especiarias, né? E dá uma experiência. Então, às vezes eu também faço eu só coloco só um pouquinho do arroz. Então, assim, para não ficar tão refém. Queria te perguntar uma coisinha. Esses dias, acho que foi um documentário, não lembro que eu li, falando da carne. Que a carne já vem, já está, quando você está no mercado alimentar, já está podre. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar muito. Que é a questão, por exemplo, da torta lá, que, né, infelizmente, essas pessoas ainda estão no hospital. Avalie o local que vocês estão comprando. É seguro o que eu estou comprando de lá? Tem boa procedência? Tem controle sanitário? Tem controle sanitário? Vigilância sanitária visita constantemente? Tem um responsável técnico, seja um nutricionista ou tem outros responsáveis por área de alimentação. Mas então, analise. Vale a pena isso? É seu dinheiro que você está colocando, é a sua saúde. Imagina, eu estou com muita fome, mas eu vou lá e comprar a torta. No dia seguinte eu estou em coma. Valeu a pena ter matado a fome com aquela torta? Não tem acompanhamento? Tem algum certificado? Alguma coisa? Tem. E você pode até perguntar também, tem alguém responsável? Quem é responsável aqui? Ou então, pela aparência do lugar, a gente se nota também, né? A gente tem que ter um olhar mais clínico. Qual seria a diferença, assim, igual tem os refinados, que eles fazem, né, que é muito processado, que não é doméstico, mas tem o demerara, tem o orgânico e tem o... Você falou bem, você precisa lembrar de algo, em questão do açúcar. Para substituir o açúcar branco, eu não gosto de indicar nem adoçante. Por quê? Porque o indivíduo não vai colocar 3 gotinhas quando a gente manda, ele vai tremer, porque eu sei que ele vai. E o sódio vai subir lá em cima. Porque para adoçar, para dar sabor, tem que ter açúcar, gordura, óleo ou sal, gente. Se não tem açúcar, tem sódio. Coca-Cola, vou tomar 0 para disfarçar aqui. Cheio de sódio, a pressão arterial vai lá em cima. Então, diminuir a questão da glicose, não vamos entender outra coisa. Então, eu gosto de recomendar ou o mel ou a rapadura. Rapadura, porque a pessoa não vai conseguir tomar 3 gotinhas de stevia. Eu conheço bem o ser humano, não toma. E ele acha que espremer no vidro vai adoçar e não adoça. Então, eu recomendo, porque a rapadura? A rapadura não sofreu o processo que o açúcar branco sofreu. Então, está menos processado. Então, não vai fazer, tem mais fibra, que é a da cana. O açúcar demerara que você falou, ele tem pouca diferença do açúcar branco, então eu não vejo muita diferença de você parar de comprar o branco ou trocar por outro. Use o mel ou a rapadura. Eu sempre recomendo esses dois opções de adoçar. Ela é tipo branco, ele sofreu por muito processo. Também. Então ela acaba, às vezes, você vai acabar aumentando a quantidade dele, porque a gente quer o doce. Nosso organismo, nosso cérebro pega açúcar, porque ele gosta de energia. Então você come lá um pedaço de um bocado adoçado com uma mascavo demerara, você não sente aquele facilidade, você vai e põe mais. Tá no nosso organismo fazer isso. Você falou do adoçante, que eu li também, foi até algum documentário que eu vi, falando dos adoçantes, que da tampinha vermelha, mais
hoje para a questão da saúde? Eu levo o rótulo. Nós temos que aprender, ser disciplinados a ler tudo, gente. Nós temos que aprender a ler tudo. A informação nos faz maiores. Se a gente tem essa informação, a gente vai longe. Então, se a gente aprende a ler um rótulo, o que é ler um rótulo? É você ver os ingredientes. Tá muito estranho, tem muito nome que eu não sei nem falar. Então, vamos ter uma maldade. Tem muita coisa estranha nesse rótulo aqui. Eu não sei se isso tem uma alface, não. Por que tem que colocar ali só açúcar? Um exemplo clássico que eu gosto de ver. Iogurte natural. Ah, qual que é o iogurte que eu compro? Natural. Você vai ler no rótulo, vai estar escrito leite e bactéria. Ponto. Porque o iogurte é feito disso. Leite e bactérias. Mais nada. Aí tem lá estabilizante, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Alguma coisa errada. E ainda vai durar uns 6 meses na geladeira? Pior ainda. Então não tem essa maldade de ler. Ah, mas vai demorar muito no mercado. É a sua saúde que está em jogo. Porque a indústria está aí para vender. Ela quer vender. E como ela ganhou o mercado, porque ela sabe da necessidade humana em comer, ela não quer nem saber. Ela vai vender o produto. Ah, mas tem a Anvisa que fiscaliza? Tem. Só que a Anvisa tem as brechas. Tem a quantidade que pode ter. Aí nessa quantidade, o que eles fazem? Põe um tiquinho disso, um tiquinho disso, um tiquinho. Aí tem quando você vai juntar tudo, já tem um monte de tiquinho. Porque um tiquinho de um que a Anvisa liberou, um tiquinho de outro, um tiquinho de outro. Então, é só a gente pensar, é a minha saúde. Será que isso vai ser benéfico, vai ser saudável? Isso vai me ajudar futuramente? Se eu posso lá comprar o leite e eu mesmo fazer o iogurte que não demora nem 20 minutos? Próximo. Café. Ah, mas eu gosto de um café. Não tem problema. A diferença é tomar 2 garrafas de café por dia. O problema é eu tomar 2 garrafas de café por dia e encher de cafeína. Cafeína está presente no café, chás, como o verde, o mate, o preto. Alguns energéticos, praticamente todos, vamos dizer. Refrigerante à base de coca e guaraná, como eu coloquei ali. Chocolate. Chocolate ao leite, gente, não é o cacau. Eu vou mostrar o cacau para vocês, o benefício que o cacau tem na nossa vida. É o chocolate ao leite. Por quê? Porque tem muito açúcar, né? E achocolatados. Então eles misturam a cafeína com açúcar e deixam aquele trem maravilhoso, que a gente chama, né? Qual a adolescente de criança ou adulto que não gosta de achocolatado, né? Mas tem que ser bem doce. Só que não é benéfico. Principalmente para quem já sofre de depressão ou qualquer outro distúrbio mental ou tem propícia, né, para ter esse distúrbio. E bebidas alcoólicas. Por que bebidas alcoólicas? Porque é estimulante e tem muito açúcar. Muito açúcar. Qualquer tipo de bebida alcoólica. Próximo. Gordura saturada, que são as gorduras de origem animal. Ah, mas eu não posso comer? Pode, mas em quantidades adequadas, porque o nosso corpo precisa dessa gordura. Precisa. Porém, em quantidade, mas a gente prefere comer aquela coisa quase todo dia com aquela gordura assim, assim, sabe? Saindo assim, pingando. O organismo pede, mas não é saudável. Carne vermelha, quantidade certa. Existe essa gordura também na salsicha, em alimentos industrializados. Porque ela acaba sendo estabilizante. Então ela dá, além de sabor, ela vai dar estrutura para aquele alimento, principalmente os industrializados. Salgados de pacote, bolachas recheadas. E os embutidos, que são salsicha, linguiça, presunto e tantos outros que existem no mercado. Qual a diferença da gordura saturada para insaturada? A saturada de origem animal e saturada é de origem vegetal. Então é feito dos grãos, como a linhaça, como óleo de girassol, óleo de canola. Preferencialmente a gordura insaturada ou não tem nada a ver? As duas têm que ser ingeridas, nós precisamos das duas, porém em quantidades adequadas. Porque senão se a gente não consome, a gente controla os nossos níveis de colesterol. Então a gente tem um colesterol bom e ruim. Os dois precisam desses 2 tipos de gordura, saturado e saturado. Só que a gente exagera na quantidade de consumi-los. Aí há um descontrole. Pode andar. Bom, conhecemos os alimentos que nos fazem mal, independente se eu sofro de um distúrbio mental ou não, principalmente para quem sofre, evitá-los. E eu trouxe aqui para vocês alguns nutrientes específicos que vai agir diretamente nos neurotransmissores, como eu disse lá no início.
na produção, na liberação. Quase sabendo que é essencial para o tratamento. Quem está sofrendo com os sintomas de depressão, qualquer outro distúrbio, principalmente depressão e ansiedade, ou para nós que não tem esse distúrbio, mas que a gente tem que nos manter saudável e evitar que venhamos ter. Não sei se eu disse para vocês, mas tanto a depressão como a ansiedade, a maioria diz que é genético. Tem estudos que comprovam, mas tem um fator principal, que é quase 30%, é a alimentação. Por quê? Porque nós temos que proteger nossas células, nosso cérebro. E a única proteção que tem é através dos alimentos. Que vocês vão ver agora o porquê. Vamos começar pela vitamina C. Muitos já têm produtos estéticos, aquele nome ali, ácido ascórbico, né? Ótimo para a questão de estética, é excelente. Por que ele é excelente? Ele é muito antioxidante. Mas na questão aqui dos neurotransmissores, ele é o cofator da síntese. O que é a síntese? Produção. Ele é responsável pela produção da serotonina e dopamina. Se eu não tenho vitamina C circulante na minha corrente sanguínea, eu não tenho produção de serotonina e dopamina. Olha que interessante. Né? Ela também auxilia na otimizar. O que é isso? Fagocitose e macrófagos. Vamos dizer, já que eu vou dar muito técnico, mas vou tentar lá falar de forma mais clara. Isso aqui fala sobre a nossa imunidade. Os nossos macrófagos são nossas células de imunidade. Elas que nos defendem das comunidades que nos atacam diariamente, né? A vitamina C vai potencializar a formação desses macrófagos, ou seja, aumentar a nossa imunidade no nosso organismo. Então, se o meu organismo está com a imunidade lá em cima, porque eu tenho vitamina C, eu tenho menos chance de ter radicais livres. O que são radicais livres? São aquelas marcadores inflamatórios. Quando a gente está com a imunidade baixa, a gente tem um excesso desses marcadores inflamatórios possível. Ou seja, eles acabam dominando nossas células, principalmente os macrófagos. Mas se a nossa imunidade está alta, eu fortaleço os meus macrófagos e eu não permito que eu fico gripada ou que eu tenha outra comorbidade. Então eu evito que as minhas células neuronais sejam atingidas por qualquer outro tipo de patógeno. Qualquer outro tipo. Como, por exemplo, os marcadores inflamatórios. Quando a pessoa está depressiva, as nossas células estão todas inflamadas por causa dos marcadores. Tá? Próximo, Lucas. Quais os alimentos que eu vou ter vitamina C? Principal deles, acerola. A acerola, você consumindo 10 acerolas, 10 equivale a 8 laranjas. 8 a 10. Ela tem uma quantidade bem exorbitante de vitamina C. Então você pode consumir ou a fruta mesmo, ou fazer o suco dela. Excelente fonte de vitamina C. E as outras frutas cítricas, como laranja, limão, morango, tangerina, o próprio tomate, brócolis, couves, vegetais verde escuro, tem bastante vitamina C, couve-flor e couve de Bruxelas. Então é interessante a gente consumir esses alimentos na nossa alimentação durante os dias. A acerola seria ideal a gente consumir ela todos os dias. Não tem acerola? Chupa uma laranja, coloca um limão na salada, chupa um abacaxi, varia, de manhã eu tenho laranja, no almoço eu ponho um abacaxi, ainda ponho o limão na minha salada, à tarde eu chupo tangerina. Está chegando a época da laranja, tangerina, limão, a partir de maio já começa, então vai estar mais em conta no mercado. Então a gente aproveita essas épocas que estão com preços mais em conta. Tem como você falar da oratonobre, da importante? Ela é rica em vitamina C. Não coloquei porque não é muito comum de achar. Então eu coloquei mais porque a gente tem mais acesso. A gente também tem que pensar na nossa facilidade, como eu disse lá no início. Uma alimentação saudável tem que ter relação à questão social, econômica, porque não adianta eu querer coisas que o meu bolso não tem condição. Mas se eu tenho acesso a outros que meu bolso não tem o mesmo nutriente, por que não fazer uso deles? Pode passar, Lucas. Vitamina D. Excelente, por quê? A vitamina D, um exemplo fácil, quando o paciente chega e fala: estou com muita fadiga, só quero dormir, me sinto cansado o dia inteiro, tem alguma coisa errada, estou com alguma doença séria. Na hora já pensa, vamos fazer a dosagem de vitamina D? Aí vai ver os níveis de vitamina D está 10, 9, 3. Porque a vitamina D ela é ativada, ela tem que ser ativada no nosso organismo. Como que a gente ativa a vitamina D? Tomando sol.
Quando a gente, como o médico sabe, quando a gente não toma sol, o que ele faz? Ele suplementa a gente já ativada. Você vê lá na caixinha D3, ela já está ativada. Então ela já vai entrar e já fazer a ação dela. Porque a gente, quando a gente consome através do alimento, a gente tem que ativar o nosso organismo com sol, no mínimo 15 minutos, no sol de 10 a 13 horas da tarde. Todos os dias, 15 minutos. Infelizmente nós não fazemos, principalmente quem trabalha. Sai de noite, chega de noite, não vê nem o sol. Por isso que a maioria sofre com sintomas da vitamina D. Está lá embaixo. E o que ela tem a ver com os neurotransmissores? Qual que é o sintoma da depressão? Fadiga, cansaço, falta de vitamina D. Porque lá no seu cérebro, ela fica ativada lá no seu cérebro, ela faz a proteção da sua célula neuronal. Ela protege aquela célula, deixa ela forte, para que ela produza o neurotransmissor. Não tem vitamina D, não tem produção de neurotransmissor. Aí aquela sensação de fadiga, desânimo, falta de vitamina D. Pode passar, Lucas. Quais as fontes? Peixes com alto teor de lipídios, gordura. Então são os peixes como sardinha, salmão, atum. Gema do ovo, tem muita vitamina D. Então é recomendado também comer todo dia um ovinho de manhã, pelo menos. Não faz mal. Não faz mal. Vai aumentar o colesterol? Como que vai aumentar seu colesterol se você come bastante vegetal durante o seu dia? Não faz sentido. Mas você não come vegetal, come do ovo. Não é. É porque você come muita gordura durante o dia. Então o ovo só complementou aquele excesso de gordura. Né? Por quê? Por que a vitamina D tem produtos com mais excesso de gordura? Porque a vitamina D, no nosso organismo, é ativada em meio de gordura. Lá quando tem a produção dos neurotransmissores, como eu disse, um neurônio se comunicando com o outro. Em volta dele é uma camada de gordura. E a vitamina D está nessa camada de gordura. Entendeu? Por isso que tem que consumir esse alimento. Por isso que a gordura saturada é saudável. Porque a vitamina D atua em meio gorduroso no nosso organismo. Só que tem que ser a quantidade correta. Tá? Então, a gema do ovo, leite, tem bastante gordura. E seus derivados, fígado de boi, de galinha. O fígado de galinha tem mais quantidade de vitamina D do que o fígado de boi. E quase ninguém gosta, né? Eu gosto, mas quase ninguém gosta do fígado de galinha. Esse leite aí não é o leite de caixinha. É porque a gordura dele acaba sendo pouca, né? Tem que ser o ideal, seria o leite lá direto da vaca. Mas a gente não tem aqui não, porque a gente tem, que ainda assim tem gordura suficiente lá ainda. Próximo nutriente, zinco. Ele é responsável para reduzir a inflamação. Então ele é importante para quem já está em tratamento da depressão. Porque, como eu disse, quando a pessoa está com depressão, ansiedade, as células estão inflamadas, já estão. Então ela vai reduzir. Então é ideal aumentar a quantidade de alimentos que tenha zinco ou suplementar zinco. É bem interessante. Por quê? Ela vai diminuir essa inflamação e vai aumentar a sobrevivência dessas células, que são os neurônios. O que é uma célula inflamada? Ela vai estar em processo de destruição muito rápido, ela não vai conseguir fazer a função dela, ela vai estar inchada. Quando a gente faz o exame da célula mesmo, quando faz a coleta do sangue, ela é anormal, diferente da outra célula. Ela está ou com um redondamento diferente, ou ela está muito redonda, o formato dela é diferente. Quando ela está assim, ela não consegue fazer a ação dela. Ela entra em disfunção. De forma bem assim, claro, básica. Porque se eu entrar no processo bem fisiológico, vai ficar muito difícil de entender. Como ela é algo que não tem como ver, e você disse que tem que olhar. Sim, né? a célula aí. Mas e ela aqui fora, para a gente poder ver? O que ela vai atacar aqui fora, já que não tem como ver? Ah, você fala assim? Você fala assim. Quando está inflamada? Aí eu vou ter os sintomas. Eu não vou, como por exemplo, eu não vou ter a produção da serotonina, por exemplo. Eu não tenho, eu acabar não tendo sono adequado, não tenho sono, eu tenho insônia. Porque eu não tenho serotonina no meu organismo. E aí eu não tenho zinco. Exatamente, por causa do zinco. Como eu não tenho zinco, minha célula inflamou, eu não consigo dormir. Um dos exemplos. O meu apetite está desregulado, eu quero comer. Eu acordo 3 horas da manhã para comer um prato de macarrão. Tem casos, e muitos, inclusive. Tem muitos. Porque, como eu disse, não é normal levantar de madrugada para comer. Não é normal. O nosso organismo é feito para descansar de 6 a 6 do outro dia.
Foi feito. Quando começa, o nosso organismo começa a sentir a luz do dia, aí vem a diferença dos hormônios. Como eu disse, quando a gente vai das 6 horas, a melatonina começa a subir. O cortisol também começa a subir, são hormônios. O cortisol é o hormônio oposto da insulina. A insulina, que é o da energia, como eu disse, a digestão da glicose lá atrás, durante o dia, porque a gente está consumindo, a gente está alimentando. Então precisa liberar energia para o seu organismo. Só que deu 6 horas, ele entende que você tem que repousar, você não precisa de energia. Então a insulina cai, cortisol sobe. Cortisol é hormônio de repouso. Se você acorda de manhã, faz dosagem de cortisol, seu cortisol ainda continua alto, tem algo errado. Que é isso aqui. Alguma coisa do seu cérebro não está funcionando bem. Se o seu cortisol continua alto, meio-dia, tem alguma coisa errada. Porque seu cortisol tem que abaixar. Se dá 6 horas, 8 horas, vai fazer a dosagem lá do seu exame para ver como é que está o hormônio da melatonina, que é um hormônio. Ela está baixa, tem alguma coisa errada. Porque você não dorme porque a melatonina está baixa. Ela tem que estar lá em cima, para que você consiga dormir. Tá? Então aí a gente começa a ver que tem alguma coisa normal através dos sintomas do nosso organismo. Que coisa para fora. Os alimentos, carne vermelha, frutos do mar, leite, derivados, amendoim e amêndoas. Você viu que o leite está presente em quase tudo? E dizem que não podemos tomar leite. Me explica. O amendoim é aquele natural. O natural, não é esse amendoim como vocês compram com sal, né? Não, é o amendoim, você abre a casca, come ele. Aquele amendoim. Tá? Não é aquele que já vem embalado, bonitinho, saboroso, não. Essa coisa é boa. Tem esse. Próximo, Lucas. Magnésio. Esse é importantíssimo. Como eu disse para vocês, lá tem insulina. Se eu não tenho magnésio circulante na minha corrente sanguínea, eu não tenho digestão do meu açúcar. Eu tenho que ter magnésio no meu organismo, porque ele participa do meu processo energético, ou seja, metabolismo energético é essa digestão da insulina, liberação de glicose. Então ele meio que está ali para ativar essa digestão do açúcar, que é a nossa energia. Não tenho magnésio, eu não tenho isso. Se eu não tenho energia, eu não tenho energia no meu cérebro. Se eu não tenho magnésio para auxiliar no metabolismo energético, como que eu tenho glicose no meu cérebro? Não tenho. Então eu preciso do magnésio para me ter energia. Eu fico preocupado se o rádio, por exemplo, na rádio da 107, o dia inteiro o pessoal vendendo magnésio. Só tem um detalhe, são vários tipos de magnésio. Mas o problema é esse, cura câncer, cura AIDS, dá vida eterna. Previne. Não, é sério, vai fazer propaganda, eu fico preocupado com isso aqui. Não, o magnésio é importantíssimo mesmo na guerra, para a nossa saúde óssea, para a energia principalmente. Então assim, faça a suplementação de magnésio. Dependendo de É interessante. Dependendo de você falar, eu vou comprar, porque eu quase estou me convencendo. É interessante experimentar. É isso que eu ia falar agora. Em vez de experimentar, eu não sou fã de cápsulas. Vamos comer, gente. Deus fez os alimentos. Onde eu tenho magnésio? Nos vegetais folhosos escuros. No abacate, está na época do abacate. O abacate está mais em conta no mercado. Ou então qualquer casa que você vai, o pé de abacate está carregado. Passa lá no Japão, vamos dar um abacate desse, vai perder mesmo, vai estragar. Banana da terra, detalhe, a banana da terra, se você conseguir consumir o magnésio dela, ela tem que estar assada ou cozida. Ela é in natura, crua, você não consegue. Para ativar o magnésio que está presente na banana da terra, ela tem que passar pelo processo de calor. Então, cozido ou assado. Tá? Semente de abóbora, nossa, esse aqui é o que eu mais indico meus pacientes. Façam uso da semente de abóbora, mas eu não sou pássaro. Façam uso. Se Deus fez para o pássaro, é porque é saudável, não é para nós também. Né? Tem muita, então em vez de você comprar a cápsula do magnésio, compra a semente de abóbora, que é muito mais barato, você consome todos os dias no seu café da manhã. É gostoso. E é uma delícia. Interessante você estorrar ela, por quê? Como você não sabe a procedência, ou quanto tempo ficou lá no mercado, mas se você comprar a granel, vai correr o risco, quando você torra ela, você vai diminuir a chance de ter fungos. Que é o que está acontecendo lá com a torta, tá? O risco é de fungos. Então, é interessante você torrar a semente para evitar esse tipo de contaminação. Qualquer abóbora? Morango? Qualquer abóbora. Qualquer abóbora. A gente pode fazer em casa. Comprei a abóbora, tira aquela semente, põe ela para desidratar e come.
naturalmente depois do processo de desidratação. Qualquer semente de abóbora. Então lá no cacau, sabe onde eu comprei a abóbora? Você para aquela semente, põe ela para desidratar um bom tempo. Demora, mas quem quer fazer melhor ainda, além de não gastar mais, é mais in natura, vamos dizer assim. E a quantidade? Uma colher de sobremesa. Uma vez por dia. Uma vez por dia. Pode jogar no iogurte. Pode falar, Lelé. Não, não, não preparei. Desculpa. O magnésio, eu estava até no clube, acho que o enfermeiro falou, toma magnésio, toma dormindo. Eu até falei pra... É porque o magnésio também ajuda por causa daquilo ali, ó. Melatonina, eu até comprei, eu comprei a questão. Eu não tô... Porque se não tem o magnésio na produção de energia das suas células, se você não tem energia nas suas células não tem energia para produzir Aí ele a serotonina. Não tem serotonina, não tem melatonina, não tem sono. Tá ligado com a outra. Isso não tá dando. Aí, tá envelhecendo. É uma grama. É copo de potássio. Aí, tá envelhecendo também. Por isso que tá com defasagem, né? Do hormônio, né? Da melatonina. Melatonina. Aí eu comprei um negócio. Eu acho interessante, eu vou comprar vários litros de melatonina. Acho que vai resolver o problema, não vai. Se você não tem magnésio, por exemplo, se não tem produção de serotonina, não vai adiantar eu tomar litros de melatonina. Porque o problema não está no hormônio, o problema está na produção desse hormônio. Porque ele precisa e não existe, se ele tem em déficit no seu organismo, é porque ele não está sendo produzido. Então, o que não está causando a produção dele? Algum nutriente. Então o problema não é no hormônio, o problema é como ele está sendo produzido. Então, por isso que a gente tem que procurar um especialista, porque ele vai te compreender, ele vai te entender e vai tratar direto onde é que é o problema. Caso específico. Exato. Entendeu? Próximo. Não, está acabando, tá, gente? Triptofano, outro interessantíssimo, porque ele vira a serotonina lá no cérebro. O triptofano tem em casa. Comprimido, né? Tem. Como aqui é comida? Feijão. Como feijão? Queijo, ovo. Você vai ter o triptofano no seu organismo. E ele, por que ele controla a ansiedade e o sono? Porque ele é convertido em serotonina, que produz. Ele vira serotonina que produz, né? O hormônio lá do apetite. O hormônio do apetite, não tem que não. Mas é a grelina e a leptina. São hormônios que estão diretamente ligados no nosso estômago e cérebro. Eles que se regulam se você está com fome ou não. Então, a serotonina ativa esses hormônios que fazem ligação entre cérebro e estômago. Uma coisa importante que a Mariana falou muito comigo, que eu vejo ela comentando, é sobre essa questão das cápsulas. O pessoal fala assim, eu estou vendendo magnésio. Aí a cápsula é 1 grama, tem 2 miligramas de magnésio, o resto é pó e farinha. Pouquíssimo, gente. É o mínimo. Lê o rótulo, vai lá a quantidade, uma insignificante quantidade de magnésio. Aí você come, por exemplo, o abacate, que tem muito mais. Aí você gastou dinheiro em um produto que tem uma quantidade baixíssima de magnésio. A vitamina pode? Vitamina De qual? abacate? Sim, você vai ter o leite e só não pode ter o açúcar. É que ela tá aqui assim, meio que cai. Não, vai ter o leite. Vai ter o leite e vai ter o abacate. Eu trouxe um exemplo no final, vou mostrar para vocês como consumir esses alimentos. Mas quantas vezes você pode comer um abacate? Como ele é muito gorduroso, 3 vezes na semana, porque você pode comer os alimentos, não só o abacate. Ele vai... Açúcar mascavo. Eu não acho interessante, como eu disse. Ele é parecido com o açúcar branco. Vai diminuir pouquíssimo, questão de caloria, mesmo mais caro. Ele é mais caro e mais caro. E mais caro, então não vejo necessidade de você gastar em algo que praticamente vai fazer o mesmo efeito do açúcar cristal. É o mel. E a rapadura? E a rapadura. Que a rapadura não sofreu o processo que o açúcar cristal sofreu, tem mais fibra. Próximo, Lucas. Não vou sair daqui não. Tá acabando, gente. Ácido graxo, ômega 3. Por que o ômega 3 é importante? Porque ele é um protetor. Exatamente.
Ele é protetor e constituinte, ele é anti-inflamatório, não só para o cérebro como para o nosso organismo. Nós temos que consumir ômega 3. Só que nós não... Onde é que eu consigo ômega 3? Peixes de águas frias e profundas. Nós brasileiros temos águas profundas? Não temos. Esses peixes vêm de longe. Na maioria das vezes, os peixes que a gente tem no mercado é cativeiro. Ou seja, nem viu água profunda. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então como que a gente faz, mano? Ômega 3 tem em outros alimentos, mas em quantidades bem pequenas, não comparado aos peixes. Suplementação. Ômega 3 é suplementação. Principalmente para quem fez 30 anos. 30 a mais é ômega 3 todos os dias. 1 grama por dia de ômega 3. Tá? Cápsula. O ômega 3 tem que ser cápsula, porque infelizmente nós não temos acesso a esses peixes. Porque os peixes do Brasil, a maioria é cativeiro. Nenhum vem de águas frias e profundas. Muito bom. E se ele vem de água profunda, pode saber que o preço dele é lá em cima. 1 grama por dia. 1 grama. 1 grama. Então, ela tem muita química, porque ela tem que estar lá conservada. É uma forma de a gente consumir, mas diminuir por causa do excesso do óleo dele. Ultimamente eu tenho comido assim, detalhe para vocês que vão fazer experimentação de ômega 3. Tem que comprar no mercado, ômega 3 não é barato. Tá cheio de R$20, não é ômega 3. Ômega 3 é caro, acima de 80. É caro, não é barato. Porque você tem que achar naquela sigla que tem escrito assim, FOS. O que é FOS? Indica que aquele ômega 3 é realmente de peixe de águas profundas, águas frias ainda, congeladas. FOS. Tem que ter essa sigla, porque vai me dizer que é peixe mesmo e que não tem metais pesados. Porque um peixe de águas profundas frias, ele tem metais pesados. E metais pesados é tóxico para o nosso organismo. Então, esse ômega 3 tem que tirar. Então, é um processo caro. Por isso que o ômega 3 é caro. Aí você acha o ômega 3 na farmácia de R$20, R$30. Não é ômega 3. Não é. Aí tem que estar escrito assim, FOS, F-O-S. E a maioria são marcas que é acima de R$80. Tá? por que tem que ser acima de 30 anos? Porque a gente não produz ômega 3. O nosso organismo começa a precisar de uma quantidade maior de nutrientes anti-inflamatórios. O maior nutriente anti-inflamatório é o ômega 3. Quem está entrando na fase menopausa, ela está tomando ômega 3 desde lá dos 30. Desde lá dos 30. Ômega 3 é ideal para tratamento de menopausa. Mas seria ideal melhor para quem já faça a reposição dele antes. Né? Mas como nem, já começa a reposição da ômega 3. Finalizando aqui com as vitaminas e o complexo B. As principais é a B6, folato, B9. As mulheres aqui que são mães já conhecem, que é o ácido fólico. Quando engravida, a primeira suplementação que toma é o ácido fólico. Por quê? Porque é o nutriente responsável para a formação do feto, principalmente no sistema nervoso. Sem B9 no sistema da mulher não tem formação de bebê, então esse bebê nasce com má formação. Por isso, eu quero engravidar, já começa a fazer suplementação de B9. Eu já engravidei, pré-natal, o médico já começa a dar o B9. Porque sem essa vitamina, não tem formação do feto. E a cobalamina, que é a B12. Por que então são importantes? Folato, porque é a formação do sistema nervoso, consequentemente, a formação das células nervosas. Os neurotransmissores são produzidos pelas células neuronais, células nervosas. Se eu não tenho folato, eu não tenho células nervosas no meu cérebro. Ou seja, eu estou lá quase morto. Então, eu preciso da B9 no meu organismo, tá? Então, se eu tenho esses nutrientes, eu tenho a produção adequada da serotonina e dopamina. Ok? Próximo, Lucas. Alimentos. A B6 eu vou achar na carne vermelha, fígado de boi, leite, iogurte, ovo, germe de trigo. B9, vegetais de verdes puros, leguminosos, como feijões, lentilhas, ervilhas, frutas e nozes. E a B12 são os produtos de origem animal, peixes, carne, ovo, leite, derivados. O kefir, tanto de leite como de água, tá? O kefir é uma bactéria, uma colônia de bactérias. Muito interessante para a nossa alimentação. Próximo. Coenzima Q10. Coenzima Q10 é essencial, principalmente para quem já está com depressão. Coenzima Q10, ela tem quantidades pequenas nos alimentos, mas o nosso corpo produz até uma certa idade.
não como o nome deles não sou como não produz, mas a Q10 ela está dentro da célula, na parte energética da célula. É ela que é responsável pela fonte de energia da célula, consequentemente a nossa energia. Para os pacientes que têm depressão, a nossa célula está inflamada, então está em defasagem essa questão de energia. Tem que fazer reposição de Q10. Como eu disse, os alimentos são poucas quantidades. A Q10 tem que ser suplementada. Nós, seres humanos saudáveis, a Q10 tem que ser suplementada a partir dos 30 anos, 100 mg por dia. O paciente com depressão tem que ser suplementado 200 mg por dia. Então a Q10 ela tem que ser suplementada também, não é pelos alimentos, porque tem poucas quantidades, por isso a suplementação. Então é melhor o profissional que vai indicar a menor dosagem. Normalmente é 200 mg para quem já está com processo de depressivo ou ansiedade. Tá? Próximo. Encerrando aqui os nutrientes. Eu falei que são os principais, por isso eu falasse todos, não ficar querido, mas todos. Então eu falei os principais e vim aqui encerrar com a relação do nosso intestino com o nosso cérebro. Não sei se você já ouviu falar de uma palavra que fala que o intestino é o segundo cérebro. Para mim, ele é o primeiro. O cérebro é o segundo. Por quê? Tudo funciona a partir do meu intestino. Tudo. Meu cérebro só funciona porque o meu intestino é funcionante. Porque tudo que digere aqui, vai para aqui. Se eu não me alimentar e não fazer a digestão correta, eu não tenho nada no meu cérebro, não tem energia, não tem nada. Por isso eu considero como segundo. Então, o meu cérebro precisa do meu intestino funcionante. Quando ele não está funcionando, pode passar, Lucas. Acontece um lancínio, um distúrbio que chama disbiose. O que é isso? O nosso intestino é formado por microbiota intestinal, é uma colônia de bactérias. Ele tem que ter isso. É uma colônia mesmo. Só que são bactérias benéficas. É elas que auxiliam o lúmen. O lúmen é a parede do intestino que auxilia a digestão, a absorção de todos os nutrientes. Porque os nutrientes são absorvidos no intestino. Todos. Então essa absorção ocorre por causa das bactérias benéficas. Esse distúrbio nada mais é que essas bactérias são destruídas e quem toma conta são as bactérias maléficas. Então são os patogênicos. Isso acontece quando a gente está com diarreia, você pode ter certeza, as bactérias benéficas já foram todas através das fezes. Então acontece por causa de quê? É uma desordem, né, funcional do intestino, uma alimentação inadequada, porque você vai ter diarreia constantemente, então tem alguma coisa errada, sua alimentação está errada. Aí eu sempre tenho de algum vício de diarreia, aqui tem problema com lactose. Tem que ter um cuidado especial aqui, porque acaba tendo essa desbiose aqui. Consumo elevado de alimentos industrializados, porque excesso de açúcar pode causar uma disfunção intestinal. Ou seja, essa colônia de bactéria que tem que ser produzida, colonizada todos os dias, ela diminui a sua função. E as outras bactérias começam a achar espaço para a sobrevivência ali. E a imunidade tem muito a ver com isso. Porque se a imunidade está baixa, as bactérias maléficas começam a ter poder ali. Então elas eliminam. É meio uma luta mesmo ali para sobrevivência das maléficas com as benéficas. É uma luta literalmente. Então você não tem imunidade para combater essas maléficas, elas tomam domínio do território e expulsam as bactérias benéficas. Tem certo tipo de bactéria que come a bactéria benéfica. Ela sobrevive da bactéria. Então, por isso que a gente tem que tratar muito o intestino. Ou uso abusivo de laxantes, pessoas querem emagrecer, adoro, muito paciente faz isso. Vou comprar um laxante para mim, comer exageradamente, vou tomar um laxante para expulsar tudo. Não é legal você fazer isso aqui. Não é legal, porque você vai ter uma diarreia que não era para ter e vai eliminar todas as bactérias do seu intestino. Uso indiscriminado de antibiótico, ou quando, sem preconceito, tomou antibiótico, acabou o antibiótico, faz uma reposição de probiótico. Vou mostrar o que é. Que são os probióticos e prebióticos que tratam essa desbiose e que regulam essa coluna de bactérias, faz com que tenhamos bactérias benéficas. Pode passar, Lucas. Isso que eu já falei, esse crescimento de bactérias, como eu disse, né, ele vai regular essa absorção de nutrientes. Consequentemente, não ter os nutrientes necessários que o meu cérebro precisa. Consequentemente, eu vou ter esse problema. Quando a maioria dos meus pacientes tem ansiedade, a maioria. Então, a primeira coisa que eu faço é modulação intestinal. Eu trato o intestino. Então, já entro com ômega 3, já entro com glutamina e já entro com probióticos, 3 de uma vez. Porque que adianta eu passar aquele plano perfeito para o paciente se não vai absorver nada? Porque o meu intestino dele está daquele jeito. Então, trato o intestino para depois eu entrar em ação com outra coisa, com o que o paciente realmente quer. Tá? Pode
a gente tem mais acesso é a do leite, lactobacillus. Por isso é interessante tomar iogurte natural. Está escrito lá, leite e bactéria, que é o lactobacillus. É ideal para a recuperação dessa colônia da nossa microbiota intestinal. E kefir, tanto de álcool leite, que é um tipo de bactérias. Tá? A gente está falando de iogurte, mas tipo Yakult também. Yakult também, só que o Yakult não tem uma quantidade suficiente de bactérias, como o lactobacillus, por exemplo, igual o iogurte tem. Iogurte natural. Isso. Você consegue fazer a suplementação de probiótico, porque vende, tem ele em pozinho ou em cápsula. Aí tem vários tipos de bactérias dentro daquela cápsula, então são várias cepas. Eu sempre recomendo o em pó. Vai ter uma quantidade maior de cepas de bactérias e acho bonitinho. Quando você dissolve na água, você vê as bactérias se mexendo, eu acho muito legal. Aí eu posso. Aí é só beber. Aí mistura no iogurte. Não, o iogurte já tem bactéria, já tem bactéria. Por isso, é você formar o iogurte natural, que é o lactobacillus. Entendeu? Qual a diferença de um iogurte integral ou natural? É a mesma coisa? Não. O leite natural O pode integral acaba tendo açúcar. Hã? O integral acaba tendo açúcar. O integral tem uma diminuição de açúcar, uma diminuição de gordura. Tem menos gordura e menos açúcar. É, mas não vai ter igual ao natural. Natural é só leite e o lactobacillus. Ponto. É só o natural que eu só comento. Tá? Próximo, Lucas. Prebióticos. É diferente de pro. O probiótico é as bactérias. O prebiótico são os ingredientes alimentares não digeríveis. Que são ótimos, eles contêm uma fibra alimentar ali, não é digerível, que vai fazer a recuperação dessa bactéria, dessa colônia, dessa microbiota intestinal. Exemplo está nas frutas e nos vegetais. Por isso que temos que comer frutas todos os dias, comer vegetais todos os dias. Um principal vegetal que tem bastante, isso aqui é o repolho. Você vê quando a gente come no fermento, no intestino, que é uma beleza? Dá gases, que é uma beleza? Feijão, porque tem bastante isso aqui. É importante no nosso intestino, porém causa-se desconforto. Tem muita gente que sente muito gases com ele, mas é interessante consumir. Tá? Próximo. E atividade física. Tem que fazer atividade física, porque a atividade física estimula o nosso corpo, desenvolve a nossa mente. Então, a prática de atividade física desencadeia uma série de alterações biológicas no nosso organismo. Nós somos feitos para nos movimentarmos, não fomos feitos para ficar em repouso completo 24 horas por dia. O repouso é a partir das 6, na hora de dormir. Fora isso, temos que nos movimentar. Ele estimula a liberação. Então, você está bonitinho no cérebro, os nutrientes estão trabalhando bonitinho, está tendo a produção de serotonina, dopamina, várias outras produções. Só que a atividade física vai estimular de forma mais rápida. Vocês já fizeram uma atividade física? Quando vocês terminam, você sente aquela sensação gostosa de prazer? Fiz bem ter feito isso. Que delícia. Não sei se vocês correm, mas depois vocês terminam uma corrida. Ai, que delícia. É isso, porque liberou em excesso serotonina no seu organismo. Você tem aquela sensação de prazer, de bem-estar, que é o que causa. Então a atividade física tem esse poder de fazer isso com a gente. Você viu os modelos, né? Tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo. Próximo. E por último, ingestão de água. Como eu disse no início, temos que ingerir água. Está lá nos ciclos que equilibram o ser humano saudável. E por que não, para nossas células cerebrais serem saudáveis, a gente tem que ingerir água. Por quê? Quando a gente está desidratado, nossa célula incha. Nossa célula inchada, ela não funciona. Isso quer dizer que se minha célula cerebral está inchada, ela não vai produzir. Ela está em disfunção. Por isso que a gente tem que... Quando a criança que está desidratada, a primeira coisa que os médicos fazem é colocar o que? No soro. Criança e idoso são um grupo de risco em relação à desidratação. Por quê? As células inchadas levam a óbito. A gente tem que hidratar. Então, a água é o nosso combustível de vida. Você consegue ficar muito tempo sem comer, mas você não consegue ficar um dia sem água. Então, a falta de água por causa da desidratação, ela vai causar essa disfunção, levando a problemas como falta de concentração, fadiga, ou seja, você não toma água, você vai desidratar, você não consegue pensar, raciocinar, você não desenvolve durante o seu dia. Talvez você está lá, nossa, não vou conseguir fazer esse trabalho aqui, não está desenvolvendo, mas desde 6 horas da manhã levantou, já é 2 horas da tarde, não tomou uma gota de água.
E a culpa é do trabalho. Não, é porque você tomou água. Você está feito para trabalhar. Nós somos feitos para trabalhar. Então vamos fazer isso com qualidade, cuidando. Irritabilidade e sintomas edemas sérios e os sintomas da depressão e da ansiedade. Tá? Próximo mês. E por fim, mais uma reflexão para encerrar. Começando pelos alimentos que você tem acesso, como eu disse. Não adianta não querer um alimento lá caríssimo. Você tem o mesmo efeito, a mesma quantidade de nutrientes. Então, que tal começar pelos alimentos que você tem mais acesso e dar um passo de cada vez em busca de uma saúde mental plena? Porque o nosso cérebro nos comanda, nós dependemos dele, tá? Comece sempre pelo primeiro passo. Não precisa esperar a segunda, terça, quarta. Se é domingo, começa domingo. Ah, hoje eu estou de boa, fui no culto de manhã, tá de boa, vou esperar o sol esfriar. Vou ali fazer a caminhada. Deu o primeiro passo. Nossa, será que eu tomei água hoje? Então eu vou fazer o seguinte, vou separar uma garrafa, só minha. Cabeça, a garrafa, a gente fala de novo. Onde é que eu vou, levo essa garrafa. Começa a criar situações para que você consiga colocar isso em ação. Porque a nossa vida é corrida, é muito difícil. Ah, é porque a gente sempre vai achar desculpa, gente. O ser humano sempre tem desculpa para tudo. Tem. Então começa a fazer isso acontecer, a fazer, como eu disse, da água, ter uma garrafa, o iogurte. Começa a aprender a ler, a querer ver as coisas, eu vou procurar iogurte. Nossa, essa carne está muito gordurosa, eu posso tirar, é gostoso, mas eu posso tirar porque hoje eu não estou podendo comer. Ah, tem aquela pizza, mas eu tenho macarrão em casa. Eu vou gastar dinheiro com a pizza, você já comeu pizza no domingo passado? Vamos comer o macarrão que tem aqui hoje. Aí eu coloco lá um milho para dar uma fibra, né, igual eu disse do arroz, e vai melhorar, vai um frango desfiado, vai ficar com sabor parecido com uma pizza, frango, milho, entendeu? Então é sempre procurar. Eu trouxe para vocês, a Thaís, meu assistente ali, vai entregar para vocês de forma prática. É um bolinho que ele contém magnésio, por quê? É feito de aveia, o magnésio está na aveia. Tem magnésio no cacau, o bolinho é feito com cacau 100%. Tem magnésio na banana da terra. Esse bolo é de banana da terra feito com aveia, cacau em pó 100% e ovo para dar língua, apenas. E gota de chocolate bem amargo para ficar um docinho, vocês vão achar ruim. Então eu coloquei uma gotinha de chocolate em cima. Então é um alimento que é rico em magnésio e triptofano. Porque o triptofano tem na aveia e no cacau. Então que vocês deliciem e vejam na prática como é a ação do nosso organismo consumir esses nutrientes. Seria interessante tomar ele agora um chazinho de camomila. Seria interessantíssimo, que aí dá aquela sensação de relaxamento, contentamento. Como não tem o chazinho, faz favor mesmo. E é isso. Eu agradeço a oportunidade, a confiança e espero ter entregado algo para vocês, ensinado, passado alguma informação importante para a vida de vocês. E se precisar, eu estou aqui.